Bom dia, pessoal. Vamos iniciando aqui. Esperando todo mundo chegar. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui na Healthcare Alliance. Esperar um pouquinho aí todo mundo iniciar. Entrando aí o pessoal. Bom, desejo a todos um excelente dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar, esse evento digital promovido pela Healthcare Alliance, para discutir, junto com os parceiros, temas importantes, além de apresentar soluções úteis para o dia a dia das instituições de saúde. Meu nome é Guilherme Pereda, eu sou gerente médico da Healthcare Alliance, e no encontro de hoje nós vamos falar sobre o valor das plataformas online de apoio à decisão na telemedicina e telesaúde, com o oferecimento do nosso parceiro, Informed. Aqui, representado, nossa parceria, encontra-se o professor e doutor Renato Sabatini. Bom dia, doutor Renato. Olá, bom dia. Como vão vocês? Tudo bem? Muito obrigado por estarem assistindo aqui a nossa palestra e espero que vocês fiquem satisfeitos com o que for apresentado. Obrigado, Guilherme. Doutor Renato, é um prazer tê-lo aqui. Como todos sabem, né, você é conhecido por ser um pesquisador, professor e consultor pioneiro com mais de 50 anos de experiência em tecnologia de informação em medicina e saúde. Participou aí da criação da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e sempre esteve aí na composição de normas, né, e não é diferente agora para o tema de telemedicina. Eu queria também deixar pontuado, né, alguns outros eventos que nós estamos promovendo nos próximos dias. No dia 23, a gente vai ter, desse mês ainda, a gente vai ter o Healthcare Alliance Day, que trará um tema bastante importante, que é o benefício para hospitais e Receita Federal. E no dia 25, nós teremos um tema também interessante, que é a saúde digital, uma estratégia de gestão à assistência médica. Então, acompanhem nos nossos links, né, que nós vamos dispensar aqui no chat, ao final dessa apresentação, para vocês se inscreverem também nesses outros eventos. E também gostaria de chamar a atenção para um questionário que nós estamos disponibilizando para as instituições de saúde preencherem, com quais são as carências que existem nos diferentes setores dos seus hospitais, das suas operadoras de saúde. E assim a gente está apresentando uma série de parceiros que a gente traz para a Healthcare Alliance, né? A Healthcare Alliance aí é uma empresa de parcerias, a gente já tem mais de 70 parceiros e a gente consegue encaixar aí esse parceiro na melhor, onde existe a carência, né, pontuada aí por vocês, e por meio desse questionário a gente vai conseguir apresentar o parceiro mais assertivo para que vocês consigam aí consumir as soluções e ter aí uma solução mais completa para a sua instituição de saúde. Então, doutor Renato, queria agradecer para que vocês tenham um melhor conhecimento sobre o nosso parceiro, a Informed. Ela é a maior e melhor plataforma de busca de conteúdo médico do Brasil. O tema de hoje, então, sobre a telemedicina, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o valor das plataformas online de apoio à decisão na telemedicina e telesaúde, e a Informed aí, sendo essa plataforma de busca de conteúdo médico, ela consegue suprir aí a necessidade de diversos colegas médicos e outros colegas profissionais de saúde que estejam interessados tanto em se aprimorar como atualizar algum conhecimento e precisam de um repositório, né?
E aqui, o que a gente pode falar do tema de hoje? Todas as plataformas de software, de serviços clínicos, elas devem incorporar obrigatoriamente as funcionalidades e bancos de conhecimento para apoio à decisão. E todas as certificações existentes para sistemas de registro eletrônico de saúde e modelos de adoção de prontuários eletrônicos. Então, o nosso webinar vai transformar o seu negócio. A gente vai aprender aqui com o Dr. Renato como as grandes mentes traçam objetivos e metas para crescer e se tornar referência no seu segmento. As plataformas de telemedicina, elas realmente vão nessa linha, porque além de ter necessariamente um PEP acoplado, né, um prontuário eletrônico, ainda quase todas as suas modalidades operadas por profissionais clínicos em tempo real ou deferido aumentem muito a sua utilidade ao proverem aos mesmos efetivos, acurados, rápidos e confiáveis sistemas online de apoio à decisão clínica. Então, a Informed, oferecendo essa ferramenta, né, de apoio à decisão clínica, junto com a telemedicina, potencializa aí o atendimento médico. Então, a gente vai apresentar uma revisão dos vários tipos de SADCs, né, essas ferramentas de suporte à decisão clínica, para as plataformas de telemedicina e telesaúde, que podem ser integrados a PEPs, PACs e outras plataformas de telediagnóstico, teleconsulta. Então, eu vou passar aí a palavra para o Dr. Renato. Dr. Renato, por favor, gostaria que você se apresentasse um pouquinho e iniciasse a sua apresentação também do tema específico de hoje. Tá bom. Muito obrigado, Guilherme, pela introdução, que você já falou qual é o objetivo da nossa apresentação, né? Nós vamos falar sobre o valor das plataformas online de apoio à decisão na telemedicina e telesaúde. Elas não são somente usadas em telemedicina e telesaúde, são usadas em todos os contextos onde existe diagnóstico, tratamento, encaminhamento, etc. E hoje é uma necessidade muito grande você ter ferramentas devido ao enorme crescimento que o conhecimento teve, né? E que está continuando a crescer mais ainda. Bem, eu sou graduado doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde fui professor assistente, fui o fundador e diretor do Núcleo de Informática Biomédica da Unicamp em 83 e fui professor também por 20 anos da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ajudei a fundar a SBIS, o Instituto HL7 e o Instituto EduMed, e atualmente eu sou fellow da International Academy of Health Sciences, Informatics, e do American College of Medical Informatics. Meus primeiros trabalhos em telemedicina foram em 1987, né? Então eu tenho bastante quilometragem aí nessa área, foram muitos projetos que a gente fez, e atualmente eu trabalho muito também, desde 1988, em sistemas de apoio à decisão. Bem, das 10 tecnologias consideradas inovadoras em saúde, que estão avançando no Brasil e no mundo hoje em dia, nós podemos destacar 3, né? Uma que seria o registro eletrônico de saúde, como o PEP, por exemplo. A outra seria a telemedicina e telesaúde. E uma terceira seria sistema de apoio à decisão. Então, nessa palestra, eu vou amarrar as 3 juntas, né? Porque a telemedicina precisa das 3. Como que a gente pode ter uma plataforma de telemedicina em que você tenha todas essas funcionalidades integradas? Na telemedicina brasileira, tipicamente é entre 2 profissionais de saúde, né? O objetivo, de um lado, é o consulente conseguir do outro consultor um laudo, resultado, interpretação de dados de um exame, que é a telemedicina diagnóstica, que é uma das mais precisas, o apoio à decisão, né? E uma opinião, uma interconsulta ou ajuda com relação ao caso clínico. E hoje a gente tem também a teleconsulta, a teleorientação, a teletriagem, que foram permitidas durante a pandemia e, da mesma forma, elas precisam de apoio à decisão. Então, esse consultor, tanto diretamente com o paciente quanto com outro médico, ele muitas vezes se encontra isolado, às vezes na casa dele, né, ou no consultório, sem acesso a recursos humanos e informacionais providos ali para aquela estante aqui atrás dele, né? Certo? Da mesma forma que a atuação presencial, no entanto, ele tem a mesma necessidade de acesso à informação adicional, especialmente em diagnósticos de maior complexidade, raridade, dificuldade, né? O médico não sabe tudo. O profissional de saúde, em geral, o farmacêutico, o enfermeiro, o dentista, todos os demais, eles sempre estão encontrando esse dilema
que numa teleconsulta ou numa teleinterconsulta, pelo menos 5 perguntas surgem que precisam de resposta e não tem resposta imediata. Então, isso gera um problema de que você tem que, muitas vezes, não dar uma decisão imediata por não ter acesso a essa informação. Então, hoje em dia, na telemedicina, existe uma demanda de alta produtividade, né? Por exemplo, em teleradiologia, tipicamente um teleradiologista ele faz cerca de 50 diagnósticos por dia. Então, ele tem que ter recursos de apoio à decisão clínica que sejam ágeis e sejam precisos, sejam acurados, sejam atualizados e sejam de alta qualidade, para que ele confie naquele sistema. Então, aqui nós temos 2 tipos básicos de sistema de apoio à decisão. Aquelas são chamadas diretas, né, que é a incorporação dos SADCs, ou Sistema de Apoio à Decisão Clínica, que são calculadoras, sistema de apoio à terapia medicamentosa, alertas e lembretes automáticos, interação, sistema de apoio ao diagnóstico, prognóstico, e assim por diante. E as indiretas, que é o que nós vamos falar mais aqui hoje, são ferramentas de acesso à informação técnica e científica. Então, essas plataformas hoje são online e elas podem ser consultadas durante o ato médico, durante o ato do profissional de saúde em que ele precisa dessa informação. Não é um sistema em que vai dar uma decisão para ele vai ajudar na decisão. O profissional de saúde, o consultor, ele vai usar o seu cérebro, né, para processar aquela informação e dar a decisão adequada. Além disso, existem também coisas como apoio à produtividade e à qualidade, que é a incorporação de protocolos, de diagnóstico, conduta, diretrizes, etc. Aqui a gente tem 3 tipos básicos de sistema de apoio à decisão clínica, né? Todos eles usados em telemedicina e telesaúde. O passivo, que é esse que eu acabei de falar, é o acesso à informação relevante do paciente e da plataforma, o acesso ao conhecimento clínico e evidência com diretrizes e protocolos, e o interativo, que é o apoio à decisão durante a entrada do pedido, por exemplo, da receita e da documentação e monitoramento dessa decisão. Então, aqui, esse esquema que é da HIMSS, né, Europe, ele mostra muito bem o que eu vou falar aqui. Por exemplo, numa consulta presencial ou telepresencial, tanto faz, o paciente pode estar do lado do médico ou pode estar distante de 2.000 quilômetros. Não faz diferença nenhuma, né? Teleconsulta é consulta. Ele acessa basicamente o PEP, onde ele vai ter toda essa informação sobre o paciente e vai colocar a informação sobre o paciente também, inclusive as decisões que ele tomar. E aí ele tem acesso a dados do laboratório, tem acesso a imagens, todos integrados com o PEP atualmente, né? Como, por exemplo, o SOU-MV, da MV Sistemas, ela já tem muitíssimos módulos em que a informação é todinha integrada e centrada no paciente. Mas aí o médico ele vai precisar, num determinado momento, de plataforma de conhecimento e de aplicativos de apoio à decisão. Por exemplo, ele tem que calcular um equilíbrio ácido básico para aquele paciente, tá? Ou ele tem que calcular uma taxa de risco, né, um prognóstico para infecção grave com Covid. E ele tem que ler sobre isso, porque Covid é uma doença nova, ele não aprendeu na escola, então ele vai acessar uma plataforma de conhecimento. Então, esse seria o esquema, vamos supor, de suporte informacional que hoje em dia, na medicina digital, na saúde digital, no hospital eletrônico, no hospital sem papel, você tem. Então, esse apoio direto à decisão clínica é um número muito grande de aplicativos que você tem que são ativos, ou seja, eles recuperam a informação, cruzam com a informação fornecida pelo médico ou diretamente do PEP, e eles vão fazer coisas como cálculos, alertas, validações, alerta de restrições como sexo versus diagnóstico, idade versus diagnóstico, lembretes sobre o paciente, checklists, consentimentos informados, notificações da vigilância epidemiológica. Então, é uma infinidade, um número praticamente infinito de aplicativos que a gente poderia integrar dentro do PEP, tá? Só que a maior parte deles não tem, porque teria que fazer um desenvolvimento, como eu vou mostrar para vocês, algo problemático. Então, aqui, funcionando o médico acessando o PEP, ele tem inicialmente o apoio diagnóstico e terapia, as plataformas de conhecimento e também agora, que é o que nós vamos falar, mais recursos bibliográficos externos, para ele poder acessar aquela informação e poder processar.
Alguns PEPs têm, por exemplo, é o caso da MV, tem lembretes e alertas. Vocês estão vendo aqui que o paciente que está com exame oftalmológico anual vencido. Então, o sistema automaticamente emite um lembrete clínico para ele fazer o exame oftalmológico anual, quando ele for à consulta, e o médico já pergunta se ele quer fazer o agendamento de uma retinografia preventiva na oftalmo uma vez por ano, uma vez que esse paciente é diabético grave. Tá? Outro tipo que também acontece muito, e como nós vamos mostrar, a plataforma Informed já tem, ela é obrigatória em todo PEP, é um sistema de apoio à decisão para medicação. Então, por exemplo, interação medicamentosa, o paciente está tomando Dramin, o médico que é dimenitridato, e ele vai receitar o prazolam, que é frontal, e tem o efeito de potencialização de efeitos sedativos sobre esse NC. Então, isso potencializa muito preservar a segurança médica do paciente, né? Não é segurança de informação, é segurança médica. Esses sistemas aqui, por todas as certificações que eu vou citar mais tarde, são obrigatórios. O médico é obrigado a usar esse tipo de sistema e o prontuário tem que oferecer para ele essa funcionalidade, inclusive a base de conhecimento, que são cerca de 18 mil interações, com cerca de 65 mil drogas diferentes, né? Então, é um apoio fundamental. O segundo tipo, que é aquele indireto que eu falei, é o acesso à informação. Então, aqui nós temos acesso à pesquisa bibliográfica, consulta monografias de doenças, de medicamentos, de procedimentos, testes, exames, planos de tratamento e protocolos, artigos, revistas, livros, consenso, diretriz, ou seja, uma informação que é necessária, que antigamente era dada pelo livro, e que não dá tempo para, no ponto de assistência, no point of care, o médico ou outro profissional de saúde ter acesso rapidamente. Especialmente no telediagnóstico, o apoio à decisão é hiper importante, né? Porque você tem aqui, por exemplo, o radiologista, ele recebe a imagem do serviço de radiologia, um médico solicitante pediu esse exame, ele vai dar um laudo, um relatório dessa imagem, que vai ser recebido pelo médico solicitante. Então, aqui ele tem o dilema clássico médico de olhar aquelas imagens, ler alguma coisa sobre a informação clínica do paciente, né? E fazer uma decisão correta e rapidamente. Mesma coisa acontece igualzinho em outra modalidade telediagnóstica, é telepatologia. E outras, né? Como teledermatologia, teleeletrocardiografia e assim por diante. Nós temos um número muito grande de telemedicina diagnóstica que pode ser praticada hoje no Brasil inteiro sem problema nenhum ético ou qualquer obstáculo profissional que exija ele. Então, esses profissionais que fazem telediagnóstico, eles têm uma necessidade absurda de ter uma plataforma de apoio à decisão. E ele não vai pegar o celular dele, né, interromper aquilo lá e procurar no celular dele, entrando novamente todos os dados que já estão no prontuário. Isso não funciona. Então, o problema desses sistemas em primeiro lugar, a gigantesca diversidade e complexidade. É muito difícil e caro para criar e manter periodicamente essas informações, porque elas mudam o tempo todo, tá? Então, o que a gente chama de governança. Eles precisam ser adaptados também para a realidade da instituição. E a grande maioria das instituições, 99%, não tem possibilidade, não tem a realidade da instituição não permite ela que crie e mantenha esses sistemas de apoio à decisão internamente. Outra coisa é que muitos sistemas de apoio à decisão que você encontra nas lojas de aplicativos, eles têm problema de confiabilidade, possibilidade de erro, problema de segurança de informação, né? Dados privados, confidenciais, etc., mas o mais importante é que eles não são integrados ao fluxo do trabalho médico e ao PEP, então eles não se comunicam diretamente com ele. Quais são os soluções possíveis? O sistema de acesso a conhecimentos biomédicos deve ter uma governança própria, que é aquisição, certificação, atualização. Isso é feito por fornecedores especializados, como a editora Manu, por exemplo, né? Que garantem tudo isso e mais a qualidade. Portanto, o melhor modelo de fornecimento não é você, no seu hospital, tentar manter um sistema de apoio à decisão. É uma batalha perdida e os médicos vão deixar de usar, você vai gastar dinheiro à toa e os sistemas vão ficar obsoletos e ninguém mais vai usar.
Portanto, o melhor modelo de fornecimento é uma assinatura anual de editoras especializadas que vai fornecer isso na forma de um produto digital na web. Bom, e existem diversos fornecedores dessas plataformas, né? Com diversos modelos econômicos também. O problema é que muitos profissionais de saúde, por exemplo, 70% dos médicos, eles pesquisam no Google ou na Wikipedia, sem controle de qualidade, sem controle de autoria. É uma grande perda de tempo, porque você faz uma busca, vem 30 mil links, né? Os resultados são pouco precisos e, então, mais uma vez, a solução é você ter plataformas proprietárias confiáveis de alta qualidade. É uma busca controlada, uma busca feita num curralzinho bem comportado, né? Onde existe um conjunto menor de informações que no Google, mas eles são de alta qualidade, com autoria identificada, e você acha rapidamente, né, aqueles que são mais relevantes. Por exemplo, a Informed Digital, né, que é uma base em português de conhecimento, em ciência de saúde, ela é integrável ao PEP. Depois eu vou falar sobre as fontes de informação, mas basicamente ele tem informações completas sobre praticamente tudo que o médico precisa, como artigos completos, revisões sistemáticas, meta-análise, ensaios clínicos, revisões narrativas, livros, imagens. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. E do outro lado, já algumas plataformas têm também aplicativos, que são chamados de ferramentas, como calculadoras clínicas, interações medicamentosas, notificações de efeitos adversos e assim por diante. Bem, então, aqui, dando o exemplo do Informed, que é a primeira plataforma brasileira que atende esses requisitos de acurácia, segurança, atualização, você pode fazer uma pesquisa por palavras-chave, por exemplo, aspirina anticoagulante, ok? Aí ele vai fazer uma pesquisa identificando por fonte, se é um fluxograma, se é um capítulo de livro, se é uma tabela, se é uma imagem, e aí você pode selecionar a busca com filtros, como, por exemplo, ano de início e ano de fim, para você ter dados mais atualizados. Você pode escolher quais são as fontes, por exemplo, aqui eu escolhi ficha de medicamento, né? E você vai fazendo essas pesquisas e vendo que aparecem os resultados. E se você entrar numa delas, por exemplo, aqui, miocardite virótica, ele faz parte de um capítulo do livro-texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Você pode ter acesso ao livro completo e a outros capítulos. E aqui uma coisa muito importante, que são os autores, né? Se você clicar aqui nesse link, você vai ver todos os artigos, capítulo de livro, etc., fontes, por exemplo, do Dr. Ramírez, tá? E você também pode ir direto para subcapítulos, que tem aqui sempre presentes no sumário, ou para as referências bibliográficas, que são presentes no final, e agora elas estão começando a ser linkadas também na BVS, né, na Biblioteca Virtual de Saúde, de modo que você possa também ler essas referências bibliográficas, acessar eletronicamente. Você também pode ter imagens, né, tanto imagens radiológicas como imagens patológicas. Vocês estão vendo aqui que todas elas se referem a miocardite, né? E, como eu falei, você pode acessar também monografias de medicamentos, aquele que eu perguntei lá, ácido acetil salicílico como anticoagulante, tabelas, para você ter um acesso rápido, também com autores famosos, como, por exemplo, Pereira Barreto, né, que todo mundo conhece em cardiologia, fluxograma terapêutico, né, que são algoritmos de decisão do tipo árvore de decisão, fluxograma de diagnóstico ou de manejo do paciente, como, por exemplo, aqui, quando há uma suspeita clínica de miocardite, e também uma característica desse que eu estou demonstrando como exemplo, que é a Informed Digital, da Manual Educação, você tem centenas de aulas prontas, né, videoaulas gravadas, sobre centenas e centenas de tópicos de medicina e que podem ser usados, inclusive, pelo professor para recomendar para os alunos ou os alunos aprenderem independentemente, né? Então, por que os médicos e outros profissionais de saúde raramente usam SADCs? Primeiro, eles têm um desconhecimento das soluções existentes. Eles precisam disso disponibilizado num local só, de acesso fácil, com uma boa usabilidade, rápido.
Não esperem que ele entre, como eu falei, os dados para decisão 2 vezes no PEP e no AP. Usabilidade inconveniente, às vezes complexa, né? Demora muito tempo, ele não tem esse tempo. Então, a solução é integrar o SADC ao PEP, tá? Que é o trabalho que eu faço atualmente. Inclusive trazendo, como eu vou mostrar para vocês, alguns exemplos de integração de plataforma de conhecimento. Podem ser acessados de forma independente, claro. É só puxar o aplicativo ou abrir a janela do Informed Digital no seu browser e aí você pode usar ele independente do PEP, que é um uso que é muito amplo, fora da situação de atendimento imediato do paciente. O ideal é integrá-lo, né? A integração é feita por um aplicativo e ele pode ser feito de diversas maneiras. Por exemplo, acesso direto à base de dados online, utilização de uma API proprietária do fornecedor da plataforma. Por exemplo, a Informed tem isso, né? Ela tem uma API proprietária, que se você quiser integrar, é só colocar isso na biblioteca de APIs, né, no SDK, e você consegue, então, como eu vou mostrar, integrar com a plataforma de dentro do PEP. Você pode também usar web services ou mensagens com padrão XML. Agora, existem padrões internacionais de interoperabilidade, por exemplo, a HL7. Dois deles, muito conhecidos, são o Infobutton, Infolinks e o CDS Hooks and Cards. Eu vou falar brevemente sobre eles, porque se você tem hoje uma plataforma de telemedicina e telesaúde, certamente o melhor caminho a seguir é fazer essa integração via padrões internacionais de interoperabilidade, porque assim você pode integrar qualquer plataforma, né? Não apenas uma ou outra. Você pode integrar vários fornecedores de acordo com o seu cliente da sua plataforma quiser. Então, esses infobuttons, eles são vínculos que são imersos no documento clínico. O médico não precisa digitar o termo de busca, assim ele ganha tempo e aumenta a precisão. A busca pode ser feita em qualquer provedor indicado, inclusive em vários ao mesmo tempo, retornando uma informação mais rica. E o mais importante é que ele pega a informação de dentro do prontuário, como, por exemplo, patologia do paciente, sexo, faixa etária, quem é que está solicitando a informação, problemas de saúde, medicamentos ativos, e ele vai fazer uma busca contextual, ou seja, ele vai fazer uma busca em que venha um resultado para aquele paciente, aquela informação científica para aquele tipo de paciente, tá? E para quem está solicitando, se é médico, enfermeiro ou o próprio paciente. Ele é um padrão aberto, né, que chama Open Infobutton, e usa XML, e ele é padronizado pela maior organização desenvolvedora de padrões de informação em saúde, que é a Health Level 7, né, ao qual eu pertenço. Tá? Sou vice-presidente da HL7 Brasil e faço parte do board internacional da HL7. Então, aqui o Infobutton funciona da seguinte maneira. Você tem aqui os provedores de informação, aqui você tem o solicitante. Do PEP, ele recupera o contexto do paciente, que são as informações, a solicitação pedida, e aí ele recebe, na forma de uma busca, já aquela informação que foi solicitada através do link. E os pacientes também podem solicitar informações se a plataforma do conhecimento tiver informações aptas para ser lido pelos pacientes através do portal que o PEP, ou o Sistema de Informatização Hospitalar, por exemplo, possibilita. Aqui, para dar um exemplo fictício, né, nós temos aqui um prontuário de cardiologia, com todas as funcionalidades aqui desse lado, e aqui a evolução do paciente mostrou algumas coisas, como vocês estão vendo, e aqui vocês estão vendo o Infolink, né, não é um Infobutton. O button seria um botãozinho. Por exemplo, se você quiser, não souber diagnóstico, não saber o que é uma perimiocardite viral, ou o que é uma eosinofilia crônica, ou o que é uma broncomalácia, então você vai clicar. Notem que aqui embaixo você tem a caixinha de busca, certo? E você tem, então, o resultado já numa tela, dentro do próprio PEP, ou não, né, se você estiver usando independentemente. Por exemplo, se eu procurei broncomalácia, ele já coloca a palavra automaticamente, se ela estiver linkada, e vem o resultado. E aí você, ao clicar, você vai direto para o subcapítulo que tem aquilo que você está procurando. Traqueomalácia e broncomalácia. Ok? Então, isso, em média, demora muito pouco tempo.
ok? Eu vou mostrar isso. Você pode favoritar esses dados, por exemplo, se eu colocar aqui uma outra eosinofilia e assim por diante. Então, você consegue, lembra que eu falei daquelas 4, 5 perguntas que normalmente são feitas sem resposta durante uma teleconsulta? Você consegue a resposta para 85% das perguntas em 35 segundos, em média. Isso melhora muito a decisão. Veja só, em 62% dos acessos, o médico modificou a sua decisão inicial. Portanto, ele estava decidindo não de forma adequada ou correta. Aqui, uma alta satisfação do usuário. Hoje, nos Estados Unidos, 98% das plataformas de telesaúde, telemedicina e PEP já são integradas através de Infobutton, a cerca de mais de 100 fornecedores de plataformas. No Brasil, isso está começando ainda, nós começamos a trazer isso em 2018, tá? Mas no mundo inteiro, desde 2010, que foi quando surgiu esses padrões, existe um amplo uso, né, principalmente de medicamentos e exames, como aqui, por exemplo, na Harvard, na Partners Healthcare, nos 5 hospitais que fazem parte, 1 milhão de acessos por ano através do Infobutton. Se vocês quiserem, tem algumas referências biográficas aqui das pessoas que desenvolveram isso, inclusive um brasileiro, o Guilherme Delfiol, da Universidade de Utah, foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Infobutton. Então, aqui, agora mais do ponto de vista técnico, né, nós temos uma API de autenticação, se o médico já estiver conectado ao sistema. Por exemplo, se ele pertence a um hospital que tem o SUL-MV, tá? E assina o Infomed digital, a autenticação é feita automaticamente a partir da autenticação no prontuário, sem que o médico precise entrar novamente dado de login e senha. Todos os profissionais daquela instituição podem usar livremente em qualquer lugar, de um aplicativo móvel, da sua casa pela web ou dentro do hospital, dependendo do tipo de contrato que é feito, né? Por exemplo, o aplicativo Pax, né? Ele vai clicar em um link ou botão no sistema integrado de apoio, que vai fazer, então, o login automático. Um dos melhores sistemas que existe se chama CDS Hooks, tá? Ele é outro padrão internacional, que eu também vou falar brevemente sobre ele, porque ele permite integrar imagens, por exemplo, né? Permite integrar calculadoras médicas, inteligência artificial, etc. E o Smart on Fire, que é um outro padrão HL7, que é para aplicativos móveis, né? Que também já existe no Brasil. E o FHIR, que é um padrão chamado Fast Healthcare Interoperable Resources, ou recursos rápidos de interoperabilidade em saúde, já estamos dando, já desde o ano passado, cursos de FHIR para os desenvolvedores. Inclusive a MV e a Healthcare Alliance, através da Universidade MV, oferece esses cursos também. Então, esse CDS Hooks é o futuro, tá? Aqui no Brasil ainda ninguém aplicou, é um padrão internacional. Ele permite terceirizar um número essencialmente infinito de aplicativos externos, porque ele tem uma API que usa FHIR de chamada externa desse aplicativo. Então, você pode ter uma integração com o executável e os BDs do PEP usando o FHIR. E ele cria, efetivamente, o quê? Um marketplace para aplicativos que, de outra maneira, não sobreviveriam sem integração SRS. Se você desenvolve um pequeno aplicativo, você tem uma health tech, né, uma startup, e que você tem uma ideia genial de desenvolver um aplicativo usando inteligência artificial para reconhecimento de imagens ou para fazer um diagnóstico médico, esquece. 99% dessas health techs vão morrer se elas não se integrarem com o fluxo de trabalho médico e principalmente com o PEP, como eu já expliquei. Tá? Então, esse seria o que eu chamei, até estou publicando um artigo sobre isso, de inteligência federada. É uma federação de inteligências que são usadas pelo PEP. É um conceito fantástico. E isso vai precisar, claro, de uma autoridade certificadora, num projeto que se chama Software as a Medical Device. Então, a FDA, a Anvisa, estão já aplicando esse conceito em que um software, exatamente como um dispositivo médico, ele é aplicado, ele é certificado quanto à sua qualidade e quanto à sua segurança. Tá? Isso vai restringir mais ainda as startups pequenas que não vão ter recursos, a não ser que elas consigam, com os investidores, recursos para fazer essa certificação. Então, aqui a informação, o CDS Hooks faz o quê? Ele invoca o serviço remoto do SADC, usando um servidor de FHIR que pega as informações do servidor do prontuário eletrônico,
e devolve isso na forma do que chamam CDS cards, né? Então, o hook é a chamada, card é a resposta, que pode ser um de informação, pode ser uma sugestão, pode ser um alerta, pode ser um smart app, e assim por diante. Então, basta obedecer o padrão FHIR de intercâmbio de informação. Por exemplo, aqui, se eu quiser saber num recém-nascido se a bilirrubina total vai exigir esse paciente ter que fazer uma fototerapia, por exemplo, então você manda a bilirrubina total e a direta, o calculador externo recebe esses dados com a idade da criança em horas e outros dados do laboratório, e ela classifica isso em nível baixo, a médio ou alto de neurotoxicidade. E aí ele pode, então, recomendar, a partir do nível de bilirrubina, que no caso aqui foi 9 micromols por litro, em 24 horas do nascimento, qual que é a recomendação de fototerapia, de duração, intensidade, etc. Então, notem bem, o prontuário não tem esse aplicativo. O aplicativo é externo, e usando o CDS Rucos ele chama. Tá? Então, todas essas coisas, como eu disse, né, e agora já terminando, para a gente poder ter bastante tempo de interação, elas são certificadas, devem ser certificadas. Então, várias organizações, como a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que tem uma certificação excelente de sistema de registro eletrônico de saúde, inclusive agora também em telemedicina. A Joint Commission International, que tem padrões de certificação para hospitais, muito conhecida, internacional. A ONC-HIT, que é a Office of National Coordinator of Health Information Technology, onde nos Estados Unidos a certificação de registro eletrônico de saúde é obrigatória, né? Tem mais de 600 sistemas certificados. No Brasil ainda não é. A ONA, que também todo mundo conhece, que dá um selo de acreditação para organizações prestadoras de saúde, a Anvisa, e a HIMSS, né? Com a Analytics Maturity Model. A HIMSS Analytics tem vários modelos, o mais conhecido é o ENHAM, Electronic Medical Record Adoption Model, e o que é para hospital, internação, e tem também o ambulatorial, que é o ENHAM, que são modelos de adoção. E um monte de normas e padrões da ISO, que é representada no Brasil pela BNT. Bom, então aqui especificamente no Brasil, a MV é a empresa que tem o maior número de hospitais certificados nos níveis máximos, são nível 6 e 7. A RIMS Analytics, que é representada no Brasil pela Folks LA, do meu ex-aluno, Dr. Cláudio Juliano Alves da Costa, ela dá a consultoria de preparação para certificação. Então, vocês estão vendo aqui que a gente tem várias certificações da RIMS Analytics, e a documentação tem que ser totalmente digital no nível 6 e 7, por exemplo, para fazer prescrição, verificar a administração de medicamentos, implementar um ciclo fechado de medicação e outras áreas de decisão também. Então, aqui, por exemplo, você vê o MR Adoption Model, ele tem capacidades cumulativas começando do zero, no nível 0, até o nível 7, onde você tem um PEP completo, você tem interoperabilidade externa, com barramento de interoperabilidade, você tem analítica de dados, governança, recuperação de desastre, privacidade e segurança. E aqui você tem, nos níveis anteriores, CDS, né? Clinical Full CDS, para atingir o nível 5. Protocolos clínicos, documentação de enfermagem, e assim por diante. Então, esses requisitos, se o hospital, ou o ambulatório, ou o consultório atender, eles vão receber as certificações máximas, que na 6 é o hospital sem papel, por exemplo, e na 7 é o hospital digital. No Brasil, a gente tem já 12 hospitais, e 12 ou mais hospitais em nível 6 e 7, e a maioria deles usa o SUL-MV. Tá? Então, você vê que 6 e 7 são o nível mais desejado, porque se você for ver, por exemplo, o aumento da segurança do paciente, né, com uma análise feita nos Estados Unidos pelo Leapfrog Group, dizem que aumenta de 30% para 62% quando o hospital tem estágio 6 e vai para o estágio 7. Então, aqui é um ponto crítico, aqui tem um crescimento constante, mas ele dá um salto quantitativo, e por que não dizer qualitativo, quando ele vai para o nível 7. Tá? Então, essa certificação é muito procurada.
Com relação à certificação de interoperabilidade com o sistema de apoio à decisão, existe o consórcio IHE, que quer dizer Integrating the Healthcare Enterprise, internacional também. Ele faz a certificação de conformidade num perfil técnico, né, um TF, Technical Profile, chamado RCK, Retrieve Clinical Knowledge. Eles são realizados em certames chamados conectatonas, né? Isso aqui é uma conectatona presencial, né? Atualmente é virtual, em que as empresas que têm sistemas que integraram com conhecimento clínico, eles demonstram que consegue se integrar de acordo com o padrão. No Brasil, quem faz isso é o Instituto HL7, e nós já fizemos o ano passado, em novembro, junto com a SBIS, uma conectatona, a primeira conectatona, testando a notificação de exame de laboratório e integração com a Rede Nacional de Dados de Saúde. Esse ano nós vamos fazer várias outras conectatonas, inclusive do Infobutton e do Infolink. Já está tudo preparado para a gente fazer isso com algumas empresas que já integraram esse padrão, inclusive a MV. Tá? Outra certificação extremamente importante para o sistema de apoio à decisão é a certificação de Sistema de Registro Eletrônico de Saúde, versão 5.0, da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Ela usa normas ISO, ela tem regulamentações pelo CFM, CFF, CFO, da Anvisa, usa normas da BNT, da Comissão Especial de Estudos de Informática em Saúde, na área de funcionalidade, conteúdo, interoperabilidade e segurança de informação e proteção de dados de acordo com a LGPD. Então, essa certificação ainda é opcional, mas ela é recomendada pelos conselhos profissionais de saúde e ela é feita por auditores treinados e credenciados pela SBIS, né? E tem consultores credenciados também. Eu sou um consultor credenciado e já ajudou cerca de 70 empresas a fazer a preparação para essa certificação. E atualmente, na última versão, que inclui telemedicina, teleconsulta, teleorientação, né, e teletriagem, e já tem também uma que está em consulta pública, que é de internação, elas são elaboradas em 3 níveis de maturidade: básico, intermediário e avançado. Inclusive, existe a obrigatoriedade de integração com plataformas de conhecimento no nível avançado do PEP. Então, se você quiser obter o nível avançado, você é obrigado a ter uma integração do PEP com todos esses sistemas que eu falei, usando um padrão API, né, proprietário ou internacional. No mundo inteiro, isso tem um crescimento fantástico, né? Uma breve pesquisa que eu fiz sobre, nos Estados Unidos, quais são os projetos de integração de SADC. Vocês estão vendo todos esses aqui, que eu não vou entrar em detalhe, tá? Porque meu tempo está acabando. Aqui no Brasil, o Instituto HL7 e a SBIS, através da certificação da SBIS e do HL7, a gente já tem o primeiro projeto aqui no Brasil. Na América Latina, a Argentina já tem há um certo tempo, o Uruguai tem, o Chile está tendo, Colômbia, alguns países já têm também projetos integrados do SADC. Tá? Bem, então, sumário e conclusões, dentro do meu tempo alocado aqui. Essas atividades de telemedicina clínica, elas necessitam um suporte informacional disponível em tempo real, no momento em que está sendo elaborada a teleconsulta ou telediagnóstico, né? Que é na estação de trabalho do consultor. Existem plataformas de gestão de conhecimento, de apoio à decisão online, que podem ser integradas, assinadas, integradas, etc. E essas plataformas, elas têm o benefício de aumentar a segurança das decisões e a sua precisão, diminuir os erros, a variabilidade do conhecimento, quer dizer, pessoas com diferentes níveis de conhecimento sobre algum tópico, né, diagnóstico ou tratamento, e principalmente eles agilizam muito todos os processos de telemedicina. Então, altamente recomendável que elas sejam, que todas as plataformas de telemedicina, teleconsulta, etc., tenham essa integração com o sistema de apoio à decisão e sejam certificados pela SBIS aqui no Brasil, se quiser também internacionalmente. E outra coisa é que elas também podem ser usadas para formação e educação online, que vai ser o tópico da minha próxima palestra, tá? Em março. Nós vamos falar sobre o valor das plataformas de apoio ao conhecimento na educação médica e de outros profissionais de saúde, com várias funcionalidades novas que estão sendo colocadas
inclusive a de interação medicamentosa da Informed Digital, que agora, em fevereiro, em março, bom, já vão estar começando a ser disponíveis já para quem quiser utilizar, tá bom? Eu deixo aqui os meus contatos, então, para todos vocês que estão nos assistindo. Nós estamos com 57 pessoas aqui na sala hoje, e aguardo que vocês façam perguntas e vamos discutir essas coisas que eu apresentei. São conhecimentos avançados que estão elevando a barra da informática em saúde, e eu tenho muito prazer de dizer que eu, como um dos pioneiros, né, com mais de 50 anos de experiência nessa área, desde 1986, 87, que a gente tem avançado o uso da inteligência artificial, aprendizado de máquina. O primeiro projeto de aprendizado de máquina não supervisionado eu fiz em 1975. Então, quando esses jovens aí das startups falam que é tudo novo, não, Deep Learning eu fiz em 1989, pela primeira vez, né? Não são coisas novas, simplesmente tiveram um crescimento muito grande ultimamente, e, claro, alguma inovação tecnológica. Mas o uso na medicina ficou parado durante décadas. Agora que está começando a ser usado. Tudo isso que eu falei hoje aqui significa o quê? Que você tem que conhecer os padrões, você tem que implementar os padrões se você é um desenvolvedor, e você tem que certificar esses padrões, o uso dos padrões, de acordo com o processo que não é você que vai dizer que você tem, é um auditor externo de uma instituição credenciada, tá? Acreditado. No hospital, todo mundo faz isso, né? Tem credenciamento pela ONA, pelo JCI e assim por diante. Isso é o futuro da interoperabilidade e do apoio à decisão e do Big Data na medicina. Ok, Guilherme, espero ter dado o recado. Estou agora à disposição para todo mundo que quiser falar. Temos aqui pessoas importantes, como a doutora Ana Estela Haddad, que foi a pessoa responsável pelo avanço inicial da telemedicina no Brasil, né? Que é da Faculdade de Odontologia da USP e muito amiga nossa. Obrigado, Ana Estela. É uma honra enorme ter você aqui assistindo a minha apresentação, tá? Doutor Renato, eu agradeço seu conhecimento, a sua passagem de conhecimento para a gente, seu tempo despendido aqui. Eu vou abrir para perguntas, né? Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta direcionada aí, pode fazer pelo chat, a gente vai selecionar algumas perguntas aqui. E eu vou fazer algumas perguntas para você, doutor Renato, que eu fui escutando, anotando aqui. Telemedicina e telesaúde. É possível fazer uma solução caseira? Por exemplo, eu vou lá, costumo acessar o Google para consultar alguma dúvida diagnóstica que eu tenha. Ou eu faço uma teleconsulta ou telemedicina usando o Zoom, né? O que a gente costuma ver aí algumas pessoas fazendo. O que você acha disso, dessa prática, e quais os riscos atribuídos a essa prática? Ok. Bom, que dá para fazer uma solução caseira, dá, e nós estamos demonstrando aqui perfeitamente, tá certo? Você pode ter no seu browser, no seu navegador, você pode acessar uma plataforma de conhecimento, você pode acessar uma videoconferência, você pode acessar um PEP, tudo online, tudo separado, tá? É perfeitamente possível. Inclusive, eu tenho uma aula que eu dou na Faculdade Unimed que mostra como fazer isso de forma segura. Então, é possível fazer e tem muita gente fazendo, mas ela tem um senão, alguns senões. Primeiro, é a questão da segurança da informação. Cara, vou falar sinceramente, se você tem hoje a LGPD válida, não faça isso, tá? Você vai acabar arrumando encrenca para você. Você tem que usar tudo seguro, o PEP seguro, a videoconferência segura. O que quer dizer isso? Criptografada, usando certificado digital para assinatura digital. O apoio à decisão tem que ser validado por alguém que ele tem realmente qualidade. Então, não é qualquer um, não entrar no Google, né? Como você falou, o Dr. Google, ele recomenda desde a coisa mais científica à maior picaretagem que você imaginar. Então, se aquele médico é jovem, por exemplo, e ele não tem muita discriminação, ele vai acabar comprando coelho gato por lebre, né, como a gente diz. Então, ele não deve, como eu mostrei, usar o Google para fazer essas buscas. Mesmo o Google acadêmico, que é bem mais seguro, né, obtém respostas mais precisas, etc., ele não é adequado. Porque, primeiro, demora muito tempo. Segundo, que ele vai receber 30 mil links, que é a mesma coisa que não receber nenhum, né?
porque ele vai ter que ficar navegando até achar aquilo que ele quer. Então, como eu demonstrei aqui, o ideal é ele usar uma plataforma de acesso a informações de saúde. Terceiro lugar, se ele usar vários sistemas não integrados, ele vai ter que entrar os dados do paciente 3, 4 vezes. Fala sério, Guilherme, como a gente diz aqui no interior. Vai dar certo isso? Não dá, não dá certo. Tá? Você tem lá uma história clínica de meio quilômetro do paciente. Aí você pega, puxa o aplicativo daquele genial jovem inventor, que vai perguntar tudo de novo para você. Para com isso, não vai dar certo, nunca deu. 90% das aplicações de inteligência artificial em saúde morreram, nunca foram aplicadas, a não ser no laboratório onde foi desenvolvido. Tá? Quais os que prosperaram? São aqueles que são integrados no fluxograma do médico, do dentista, do farmacêutico, seja lá quem for. Então, esses eles vão ser integrados, como a gente diz, de forma transparente, como eu mostrei na minha demonstração breve aqui. Isso é um requisito fundamental de você usar um sistema desse tipo, senão ele não vai prosperar. Tá? Não vai... como, por exemplo, aquele sistema de apoio à sepse, né? Que foi desenvolvido no Rio Grande do Sul, ele é integrado. Então, ele deu certo. Ele está sendo comprado por um monte de hospitais, porque ele realmente faz uma diferença muito grande em salvar a vida do paciente que está com suspeita de sepse. Mas são muito raros esses exemplos, viu, Guilherme? São muito raros mesmo. Você mesmo que trabalha na Healthcare Alliance, o objetivo da Healthcare Alliance é justamente amarrar essas parcerias com fornecedores externos de sistema de apoio, plataformas de conhecimento. Eu sou simultaneamente consultor da Informed, consultor da MV e agora também parceiro da Healthcare Alliance. A gente vê isso de forma muito clara. Se não houver uma parceria do desenvolvedor do software com os fornecedores de inteligência para o prontuário eletrônico, ele vai continuar burro. Um lei escreve que os médicos não gostam, tá certo? O PEP tem que ser amigo do médico, dos outros profissionais de saúde, ele tem que ajudar ele a decidir, agilizar o atendimento, dar informação segura no momento certo, e não simplesmente um lei escreve, que é o que a maioria dos PEPs inclusive com dado não estruturado, né? Uma caixinha em branco, né? Para o cara escrever lá. Então você pode falar, mas o médico é isso. Nós temos que educar o médico, tá? Ok? Para ele começar a usar esses recursos mais frequentemente. Com certeza. Outra pergunta aqui. Se eu tenho uma empresa que oferece soluções de telemedicina, eu devo me preocupar em ter as certificações que você citou? Quais os riscos se eu não tiver e quem fiscaliza isso? Tá bom. Existem vários riscos. Eu trabalho nessa área de certificação desde 2010, tá? Ajudei a SBIS a aperfeiçoar as várias versões, mas eu, em vez de ser auditor, Guilherme, eu preferi ser consultor. Por quê? Porque o auditor, quando você vai lá, ele fala assim, requisito, não sei o que lá, número 235.6. Não passou. E aí você, como fornecedor, fala assim, mas por que não passou? Eu falo, não posso falar, eu sou auditor, tá? Agora, eu tenho que falar, não passou no requisito. Meu Deus, o que eu faço? Faz assim, 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 assado. Então, você tem que ter muita experiência para poder resolver esses galhos, porque é uma certificação muito exigente. Tem mais de 400 requisitos e subrequisitos, tá? Demora vários dias a auditoria para você verificar requisito por requisito. Então, qual que é a importância? Eu vou só citar um caso, um exemplo aqui, tá? Eu não vou citar nomes, mas tem uma famosa desenvolvedora aí de PEPs que não queria certificar. Várias vezes eu falei com eles, não precisa, isso aí não é necessário. Tá bom, ok. Um dia, o CEO dessa empresa me chamou em pânico, dizendo que ele estava entrando numa licitação multi-hospitalar de 150 milhões de reais. Você não quer perder uma licitação de 150 milhões de reais, quer? Só que a licitação exigia a certificação da SBIS para o PEP. E assinatura digital, NGS2, tá? NGS1 e NGS2. E aí ele falou, você pode, por favor, nos ajudar a fazer a verificação de conformidade que a gente pede de auditoria? Eu falei, claro, tá, só me diga uma coisa, quando que vai ser o encerramento do prazo de licitação?
Era agosto, ele falou em outubro. Eu falei, não vai rolar, não vai rolar. Você precisa pelo menos 6 meses até você fazer tudo, dependendo do grau de dificuldade, né, da encrenca que você tem. Não, mas o nosso prontuário obedece 100%. Guilherme, eu cheguei lá e fiz a primeira a rastreabilidade dos requisitos, ele não atendia nem 30%. Era mentira, não é que é mentira, ele não sabia interpretar os resultados. Resultado, ele perdeu a licitação e ele perdeu a cabeça dele. Certo? Ok? Certo. Ok? Então, está demonstrado. Aí, né, na hora que você vai entrar numa concorrência, rapaz, se você tem a certificação, você sai ganhando. Hoje em dia, na LGPD, é absolutamente importante você ter uma certificação. A certificação da IBIS, por exemplo, ela incorpora a LGPD já. Então, por exemplo, se o hospital ou alguém usar um software certificado, ele já demonstra de cara para a NPD, para o juiz, sei lá eu, para quem, que ele fez todos os esforços possíveis para garantir a segurança. Porque não existe garantir 100% de segurança, não existe. Sempre vai acontecer um problema, não é se, é quando vai acontecer, não é? Então, se você usa um PEP certificado, como o SUMV atualizado, você tem uma garantia que você obedeceu, pelo menos pelo software, todos os requisitos necessários para dizer que o seu usuário estava protegido, tá? Contra os maiores incidentes que podem ocorrer, como ransomware, roubo de dados, etc, etc. Então, tem muita gente que acha, Guilherme, colegas, que, primeiro, a certificação é burocracia, a certificação é uma ação entre amigos, é picaretagem, a certificação é um obstáculo à inovação. Essa é a pior que eu já ouvi. Tá? Por quê? O cara ele pediu um monte de dinheiro para o investidor e esqueceu, ou não dá importância, para compliance. E compliance é uma palavra fundamental em informática e em saúde hoje. Cara, se não tiver compliance, o seu sistema não vai vender baratinho, vai apostar na ignorância dos usuários. Né? Outro dia eu fiz uma pesquisa, Guilherme, entre médicos e gestores de saúde, 81% nunca ouviram falar da LGPD, não sabem direito o que é e só têm vagos conhecimentos, né? Vagos conhecimentos. 81%, 6 meses depois da LGPD estar já válida. Então, como é que ele se protege? Através da certificação. Outra coisa é a qualidade da informação, tá? Que eu não vou entrar em detalhe, mas o sistema que tem qualidade de informação, estrutura, arquitetura, segue padrões científicos que os PEPs têm, né? Muita gente ignora, de estrutura, de arquitetura, de interoperabilidade, ele está correndo um risco de ter um sistema nicho, né? Um sistema ali que só para quebrar um galho e tal, mas é muito importante, tá? Com certeza. Uma outra pergunta aqui, quanto ao apoio diagnóstico, né? A editora Manori, ela inovou e trouxe diversos conteúdos para dentro do aplicativo, que é o Informed, essa plataforma que a gente está expondo aqui. É possível comprar a solução para uso particular ou somente a instituição pode adquirir essa licença e passar para os médicos e para os profissionais de saúde? Como é que funciona? Ok. Bom, eu sou consultor técnico e científico, né? Essa parte comercial eu nem chego perto, mas o que eu sei que foi, eu trabalhei na concepção do produto desde 2017, tá? Científica. A gente fez desde o começo as duas possibilidades, Guilherme. A pessoa, um estudante de medicina, fazer uma assinatura que é muito barata e usar particularmente, ou uma instituição que tem 5 mil médicos, enfermeiros, fazer uma assinatura institucional, tá? Então, é uma questão só de você ver o investimento que você pode fazer, o retorno que ele vai ter, mas é sim. Eu, inclusive, uso o Informed todo dia, né? Ele é extremamente útil porque ele tem 700 livros dos melhores autores brasileiros. Você pega aí autores da USP, do Hospital das Clínicas da USP, do Einstein, da Unifesp, da Unicamp. Você vai pegar autores que têm livros clássicos em cardiologia, em dermatologia, etc. E você vai achar lá o texto completo desses livros por uma ninharia por mês. Eu não sei quanto que é.
Eu ganhei de graça, tá? Como consultor, não sei quanto que eu pagaria, mas é muito barato. Você tem uma biblioteca que, inclusive, para as faculdades de medicina, de enfermagem, etc., é extremamente valiosa. Imagina você tem 700 livros eletrônicos, tá? Que não... Você já foi estudante de medicina, né? Você chega na biblioteca com aquele livro que o professor recomendou de fisiologia, eu sou professor de fisiologia, e todo mundo tirou o livro do Guyton, não tem O nenhum livro você não sobrando. consegue achar. Aí você fala para o seu pai, papaizinho querido, eu preciso comprar esse livro. E ele fala assim, tá bom, compra, quanto custa? Não custa R$ 750. O quê? Um livro custa R$ 750? Não, só um livro que você tenha paga a assinatura por Paga isso vários anos, tá? Então eu vou dizer o seguinte, Guilherme, o livro vai morrer, o livro em papel vai morrer. Uhum. As bibliotecas das faculdades, dos hospitais, não vão ter mais livros, vão ter bibliotecas eletrônicas, tá? Porque ele é um número infinito de cópias, né? Não tem aquela coisa de você ter o átomo, você tem o elétron, não tem o átomo. E o elétron tem cópias infinitas, não é o caso do átomo. Então, eu não vejo como a gente tem outra saída, e todos os meus estudantes de medicina, eu sou professor na Escola Baiana de Medicina, curso médico, todos os meus alunos, eu diria 100%, não vou dizer nem 99%, talvez 99%, eles usam as bibliotecas eletrônicas que a faculdade propicia para eles através da assinatura. Né? Ok? Não, perfeito. Vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre essa questão de retorno sobre investimento, você falou de segurança do paciente e fluxos totalmente digitais, né, como benefícios aí de implementar, então, e integrar-se uma solução de apoio diagnóstico. Só lembrando que essa solução da Manoli, que é a Informed, ela é totalmente em português, né? Tem a questão da barreira da língua aí. Algumas soluções de apoio diagnóstico são disseminadas como em língua estrangeira, né? Muitas vezes em inglês. E estando em português também é um diferencial importante, né? Eu concordo. Então, acho que fica aí toda essa questão, essas vantagens em ter alguma solução nesse sentido. Inclusive, a Informed está liberando um conteúdo gratuito. A gente vai colocar no link aqui no chat. Então, quem participou aqui com a gente da sua palestra, doutor Renato, vai ter esse link para navegar pela Informed e conhecer mais a respeito. E para os participantes do evento, a gente vai liberar também a ferramenta da Informed por 60 dias. Tá? Então, a gente vai pegar aí todos os participantes, a gente tem a relação disso, a gente vai mandar no e-mail também um link para ter uma solução mais completa da Informed, poder usar isso aí por um tempo. Legal. Outra coisa, vantagem que eu diria, Guilherme, só complementando o que você falou, que esses livros são atualizados constantemente. Então, novos livros estão sendo digitalizados e colocados, né? Então, não é uma biblioteca estática. Outra coisa é a questão da renovação dos capítulos do livro. Você vê, você espera 10 anos para uma nova edição do Guyton, né? Que é que eu uso em fisiologia, 10 anos para uma nova edição. Agora, você substitui o capítulo, aquele que precisa de inovação, que precisa de informações. E aquele de anatomia vai ser sempre igual, né? Então, não precisa mudar, tá? Então, você vê, é um conceito que chama hiperlivro, né? O livro dinâmico, Dynabook. O Dynabook é um livro dinâmico, como o Wikibooks, por exemplo, como a Wikipedia atualizada diariamente, tá? Isso também dá uma segurança maior de você estar sempre com a última informação e a informação baseada em evidência. Tá? Desculpe, pode perguntar. Claro. Então, para hospitais e escola é uma excelente solução, né? Com certeza. A gente deixa aí, então, essa dica para o pessoal. Tem algumas outras questões aqui que eu vou falar antes de encerrar, tá? Quero agradecer a participação de todos. Tem um questionário diagnóstico Healthcare Alliance, que a gente elaborou aqui da Healthcare Alliance, que permite você, de alguma instituição de saúde, fazer um cadastro com a gente e selecionar quais são as áreas críticas, né, que você tem na sua instituição. Nós temos mais de 70 parceiros aqui na Healthcare Alliance e nós podemos indicar a melhor solução para alguma carência que você tenha. Então, a gente vai disponibilizar aqui um questionário diagnóstico Healthcare Alliance e pode preencher, que a gente entra em contato com você e oferece um ou mais parceiros para suprir essa carência. Tá? Também queria falar que no dia 23, a gente vai ter o Healthcare Alliance Day com outro parceiro que é a Balera, para falar de riscos ambientais do trabalho.
é um benefício para hospitais e a Receita Federal. Tá? No dia 25, a gente vai falar sobre saúde digital, que é uma estratégia da gestão à assistência médica. E eu queria agradecer, então, mais uma vez a todos, tá? Encerrar por aqui e agradecer demais a presença uma honra ter você por aqui, Dr. Renato Sabatini. A gente agradece demais essa sua parceria conosco, mais uma vez divulgando aí todo o seu contato, né? Você presta toda uma consultoria para a área, como você bem colocou, a gente também vai divulgar o seu contato. Tem cursos do Dr. Renato dentro da Universidade MV, que a gente também disponibiliza via Healthcare Alliance, fora a consultoria que o Dr. Renato também presta para as instituições de saúde, em todas as certificações que ele mencionou. Nós também deixamos aqui o contato dele e os contatos dos cursos dele, né? Agradeço demais, doutor Renato. Pessoal, agradeço a presença de todos e a gente sempre está à disposição aí para fazer uma saúde mais completa, ter essas alianças de especialistas na saúde, né? Grande abraço e até mais. Até mais, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade, tá, Guilherme? Aguardo o contato de quem estiver interessado. Um abraço.